Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast. E hoje, na nossa estreia, nós vamos falar sobre um tema que preocupa bastante os pais, que é a anemia nas crianças e adolescentes. Você sabia que aquele cansaço que parece preguiça, ele pode ser o sinal de algo mais sério? Então vem com a gente e vamos entender melhor o que tem por trás disso. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a ilustre presença da doutora Suênia Araújo, que é doutora pediatra e hematologista da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas. Doutora, muito obrigada pela sua presença, né? Vamos falar de um assunto muito importante, que é a anemia. Isso, obrigada também a vocês, tá, por terem me convidado. E como pediatra e hematologista, acho que é um tema realmente muito bom para a gente conversar. Doutor, então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, muitos pais, eles chegam na UBS, consultório, falando: ah, doutora, mas o meu filho, ele anda muito cansado, ele tá dormindo demais, tá com muita preguiça. Doutora, mas muitos pais falam isso porque a gente tem aquela cultura popular de falar: ah, meu filho tá cansado, deve estar com anemia, mas muitas vezes o pai nem sabe o que é anemia. Exatamente. Não é, doutora? Então fala pra gente, o que exatamente é a anemia? Então, a anemia, na verdade, assim, se a gente fosse falar, né, assim, pela literatura, né, pelos livros, a anemia nem é uma doença, na verdade é um sintoma. Mas para a gente realmente dizer como que é e o que é anemia, é quando nós temos no hemograma, que é um simples exame de sangue, eu tenho alguns níveis mais baixos, como por exemplo a hemoglobina e o hematócrito. Quando esses níveis no hemograma se encontram muito baixos ou baixos, né, nós podemos dizer que aquela pessoa, aquela criança está com anemia, ok? Então, basicamente é isso. Doutora, e assim, como é que o corpo da criança avisa, né, que algo não está certo, que tem alguma coisa errada? O que os pais e responsáveis podem perceber que algo está errado com a criança? Pois na verdade, nós temos alguns sinais e sintomas. Criança, a gente já sabe que brinca, corre, pula, não se cansa. Então, um dos primeiros sinais de uma anemia um pouco mais grave, vamos dizer assim, porque assim, para ter sintomas, tem que ter uma anemia um pouco mais acentuada. Então, para quando eu posso ver esses sintomas? Quais são esses sintomas? Então, uma criança que brinca, que pula, que corre, que vai para a escola, que volta, que faz o seu dever de casa, quando isso não está mais acontecendo. Então, uma criança que está mais lenta, é uma criança que dorme mais, é uma criança que fica mais quietinha, é uma criança que não está rendendo muito na escola. Isso são alguns sinais que você pode estar vendo numa criança. Fora os sintomas no próprio organismo, né? Então, alguns pais falam assim pra gente: ah, ele tá muito amarelo, ele tá com anemia. Então, não é na pele logo de primeiro que a gente vê que um paciente, que uma criança tem anemia. Então, são em outros locais, como por exemplo, coisa mais simples, a mucosa da boca tem que estar bem rosadinho. Quando você não percebe isso, que aquela coisa está mais clara, né? Então, você pode dizer que aquele paciente está pálido. E aqui na mucosa do olho. Então, são os principais locais onde a gente pode estar observando se aquele paciente está ou não assim, com uma anemia, e aí a gente tem que investigar. Entendi, doutora. Uma questão, a gente fala muito sobre a anemia por deficiência de ferro, né? Sim. Chega muito nos consultórios, UBS, mas porque a nossa população brasileira tem uma alta taxa de anemia, que é a anemia ferropriva. Exatamente. Mas, doutora, existem outros tipos de anemia? Por exemplo, a minha mãe tem anemia, eu posso ter anemia? Sim. A anemia ferropriva, ela é a mais comum. Então, quando a gente vai investigar algum tipo de anemia, um paciente que está anêmico, né, que eu vejo no hemograma, eu tenho que pensar primeiro em algo mais normal, né? O que mais ocorre, que é justamente a anemia ferropriva, como você falou, é a falta de ferro. O nosso país, infelizmente, né, com a população carente, mais pobre, não tem a coisa de saneamento, isso, obrigado, saneamento básico, né? Crianças que vivem pela rua. Então, nós temos a alimentação pobre, né? Pobre que eu digo, pobre em ferro. Então, o mais comum é a anemia ferropriva que nós temos, principalmente em crianças e adolescentes. Porém, nós temos outros tipos, vários tipos de anemia, né?
E como você falou, minha mãe teve, meu pai teve, existe sim as anemias hereditárias, que são as anemias falciformes, né, as anemias hemolíticas, existe sim as esferocitoses. Então, existe um largo, né, tipos de anemia que só realmente o hematologista ele vai saber triar, ele vai saber diagnosticar e tratar esses pacientes. Mas o que mais nós vemos é a anemia ferropriva, sim. Doutora, e uma questão. É muito interessante a gente abordar esses outros tipos de anemias, não só por causa do diagnóstico em si, mas também porque existem os traços, né? Uhum. E aí, às vezes, até encaminhar para um aconselhamento genético e para aquela pessoa ela ter a ciência que ela tem aquele traço e que se ela se casar ou ter um relacionamento com outra pessoa que tem um traço, pode evoluir para ter uma criança com... Então você está já falando então sobre as anemias falciformes, né? Vamos lá. As anemias falciformes são anemias hemolíticas que realmente são hereditárias, passado de pai para filho, mãe para filho, né? Mas hoje em dia nós temos o teste do pezinho. Então nas nossas maternidades, mesmo as maternidades públicas, nós fazemos o teste do pezinho já, a segunda parte, que é onde nós vemos a hemoglobinopatia. Então nós testamos as hemoglobinas do recém-nascido, tá, no teste do pezinho, e lá ele já vai me dizer se aquele recém-nascido ele já tem o traço S. Então aquele paciente, quando aparece o traço S no teste do pezinho, esse teste é refeito, né? É feito lá no Hemoam. Então ele é refeito. Se persistir ainda esse resultado, ele é encaminhado para o Hemoam. Vai fazer uma triagem lá, uma enfermeira vai avaliar, vai fazer os outros exames. E se nós virmos que é uma criança que realmente pode ter a doença falciforme, então ela já é encaminhada para nós, mesmo recém-nascido, já com recém-nascido não, mas lactente, já com 2, 3 meses. Então hoje em dia está bem mais fácil da gente diagnosticar, da gente, assim, bem prematuramente, esse tipo de anemia falciforme, né? Antigamente a gente não tinha o teste do pezinho ampliado para a rede pública, né? O teste do pezinho para hemoglobinopatia, ele já existe há muitos anos, mas era algo que só as pessoas que faziam no particular ou no convênio tinham esse acesso. E alguns anos para cá nós temos esse acesso à rede pública, então todo bebê que nasce na maternidade, ele é triado, ele faz o teste do pezinho para hemoglobinopatia. Obrigada. Nada. Doutora, agora explorando, né, o impacto que a anemia tem na vida da criança, né? Quando a criança apresenta anemia, ela vai ter aquele cansaço, aquela indisposição, aquele cansaço mesmo que você falou que é mais dá quando a anemia é acentuada, no caso. Com relação à anemia e esses fatos, doutora, ele pode acarretar prejuízo cognitivo, prejuízo no crescimento da criança? Pode sim, pode. Se não tratada, ele vai afetar sim o crescimento, né? É aquilo que eu falei, é uma criança que não fica bem na escola, que dorme, então ele vai ser prejudicado, o seu crescimento vai ser prejudicado. Então é importante que os pais vejam, né, e os sinais, os sintomas dessas crianças para que procurar e fazer o tratamento adequado. Doutora, entrando no aspecto da alimentação, muitas pessoas têm aquele questionamento que só quem come mal é que tem anemia. Isso realmente é real? É uma verdade? Não deixa de ser mentira, né? Se você tem uma boa alimentação rica em ferro, você não vai desenvolver a anemia ferropriva. Então estamos falando de ferropriva. Então ferropriva realmente é por alimentação. Então, onde que a gente consome o ferro? Através da nossa alimentação, né? Então, se você se alimenta bem, se você não tem nenhum problema de absorção, se você não tem nenhuma doença de intestinal, né, gastrointestinal, e que você absorve bem o ferro, você não vai ter anemia. Mas se você não tem uma alimentação adequada, se a criança não tem uma alimentação adequada, se ela não come os alimentos que contenham ferro, provavelmente ela vai ter sim uma anemia. Então, falando assim dos lactentes, em relação, acho que você até ia perguntar sobre o leite materno, né? Então, assim, até os 6 meses de vida, o bebê que mama no peito, leite materno exclusivo, é um bebê que teoricamente não vai ter. Por quê? Porque o leite materno até os 6 meses, ele
vai ter tudo que aquele bebê precisa, né? Então, dali para frente, aí o negócio começa, porque aí começa a introduzir alimentos, a criança às vezes rejeita, é uma família que não tem todo dia uma carne, não tem aquelas verduras escuras. Então, é como eu falei, né? Infelizmente, o nosso país tende a isso. Mas sim, com certeza, uma boa alimentação não vem ter. Doutora, falando nesse quesito de alimentação, que é muito importante, né? Na cultura popular diz que feijão e beterraba são muito bons para evitar anemia. Isso realmente é verdade, doutora? Na verdade, ele não evita, né? Assim, não é uma prevenção. O que eu falo é que a alimentação faz com que você, claro, você tenha uma vida boa, que você não tenha anemia. Agora, a beterraba já caiu por terra em relação ao ferro. Hoje em dia, nós já sabemos que a beterraba, coitada, já foi de escanteio, de ferro ela não tem nada. Mas o feijão não, o feijão continua sendo um dos alimentos que contém ferro, né? A carne vermelha, a carne assim, aquela carne que é até um pouco mal passada, né? Porque tem que ter o sangue, então a carne, as verduras escuras, né? Então são alimentos que contêm o fígado principalmente, né? Por quê? Porque lá no fígado onde tem mais ferro, então se você come o fígado, você também come mais ferro. Então são alimentos mas a beterraba, infelizmente, ela já saiu de linha. Ela saiu de linha. E é até interessante falar sobre o fígado, porque é uma proteína mais conta, mais barata. Exatamente. Né? Se todo mundo comesse fígado, né? Então a gente teria crianças mais saudáveis. Sim. Doutora, foi muito importante a senhora entrar nesse tópico de aleitamento materno, porque a gente sabe da importância do aleitamento exclusivo até os 6 meses de vida. Isso. Mas muitos pais deixam a criança, prolongam, né, esse aleitamento depois dos 6 meses, tornando ele exclusivo e prolongado. E isso pode ter realmente um impacto na saúde da criança. A criança ela pode evoluir para uma anemia? Pode também. Por quê? A gente, na pediatria, a gente fala até os 6 meses, exclusivo leite materno. Ok. Após isso, você pode amamentar o seu filho até quando você quiser, 4, 3 anos. Mas a gente sabe que após os 6 meses, todos aqueles suplementos vai começar a diminuir. Então, não vai ter aquilo que tinha até os 6 meses. Então, ele não vai ter todos os suplementos, né, as imunoglobulinas, ferro, não vai ter. Então, se você continua a só amamentar o bebê e não introduz o alimento, que é justamente isso que eu falei, que é o feijão, que é a carne, vai ser uma criança anêmica com certeza, né? Então, é muito importante isso. Você pode amamentar o seu bebê até onde você quiser. Agora, você tem que introduzir a alimentação. Hoje mesmo eu peguei num consultório um bebê de 2 meses com quadro de anemia, que a mãe não era o leite materno exclusivo, ela está dando fórmula. Então isso já prejudica, já tem uma anemia ali no hemograma dela, então a gente já estava tratando. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, há alguns anos, já iniciou a prevenção da anemia, né? Até por conta do nosso país, por conta disso tudo que eu falei. Então a partir dos 4 meses de idade, o lactente ele já inicia o uso do ferro preventivo, né? Que é uma dose mais baixa, mas justamente por quê? Porque aos 6 meses ele vai mudar, né? Ele vai começar a introduzir a alimentação e aí é nessa faixa etáriazinha que começa já um quadrozinho de anemia. Doutora, uma coisa que eu achei interessante, a senhora falou que a sociedade ela preconiza, né, os 4 meses e fazer a suplementação de ferro por causa da nossa população. A criança tem aquela questão da anemia fisiológica, né? Que a criança, ela ali no finalzinho da gestação, acumula uma quantidade de ferro e aí ela consegue levar ali até os 6 meses de vida. Isso. Então, antes dos 6 meses, a mãe ainda pode notar algum exame com alguma alteração, um pouquinho de anemia por causa da anemia fisiológica ou não? Assim, não, é meio raro, até porque se você realmente fizer tudo certinho, né, só leite materno exclusivo, você já iniciando o ferro preventivo, a suplementação de ferro preventivo, eu acho que não. Eu acho que realmente é mais nesse outro âmbito aí, né, onde o bebê não come legal, onde o bebê não tá mamando, onde o bebê até não faz a suplementação de ferro. Então, nesse caso, mas não, geralmente a gente não vê, né?
Doutora, fazer a introdução alimentar após 6 meses, né, como foi falado, é ideal que seja feito isso. Só que quando é antes dos 6 meses, o que pode acarretar, né, no caso? Vai ter uma menor absorção de alimentos antes dos 6 meses? Porque assim, não é preconizado antes dos 6 meses, né, assim, talvez não seja tão o bebê não absorva legal, não aceite legal, porque é tudo uma questão do nosso corpo, fisiológico do nosso corpo. Se a gente fala que até os 6 meses ali, o leite materno, ele realmente, ele tem tudo que o bebê precisa, é porque tem tudo que o bebê precisa. Se eu faço isso antes, algo de ruim, de repente, vai acontecer. Se eu também não dou leite materno, mas eu dou fórmula, também não é o ideal. Então, assim, o que a gente mais vê é pessoas não amamentando totalmente e já introduzindo fórmula. A alimentação aos 4 meses é muito raro acontecer. O que as pessoas, se o bebê já está usando fórmula, o que elas fazem? Tipo, aos 4, 5 meses, começam a dar danoninho, começa a dar alguma coisinha, um suquinho, porque a criança já está usando fórmula, um chazinho, né? Mas assim, eles realmente não alimentam mesmo aos 4 meses, mas eles começam a alimentar dessa forma, né? Não vai ser prejudicial, que eu digo assim, grave, mas falando da anemia, a gente pode encontrar, né? Entendi, doutora. A gente falou anteriormente sobre existem várias formas de anemia. Então, em relação a quando procurar ajuda, os exames de sangue, eles são realmente necessários ou dá para identificar de outras formas? Olha, dá para identificar, como eu falei, na criança, falando de criança, né, uma criança mais quietinha, uma criança começa a não brincar muito, que dorme mais, e aquela criança mais pálida, né, a boquinha está mais pálida, não está tão rosadinha, aqui no olho tá menos rosado, e assim, a gente pensar uma anemia ser algo mais grave, que não seja a ferropriva, pode acontecer também. Agora, lembrando que aquele conceito de que as pessoas falam, eu sei até onde você quer chegar, na leucemia, que é uma doença que mais aterroriza as crianças. Partindo daquele conceito que as pessoas falam, se tiver anemia, eu tenho muitas vezes chega no meu consultório, eu estava morrendo de medo porque eu estava com medo dessa anemia virar uma leucemia. Então a gente tem que parar com isso, desmistificar isso. A anemia, ela não vira leucemia, ela não evolui para leucemia, é o contrário. Quando eu já tenho uma doença já instalada no paciente, ela pode ter a anemia ali no hemograma decorrente da doença, e não o contrário. Então, a anemia não vai evoluir, né? A leucemia que vai fazer com que a criança tenha um grau de anemia, como pode ter outras alterações no hemograma. Mas eu posso encontrar uma criança apenas com um quadro de anemia e ser uma leucemia. Posso, mas aí eu vou ter outros sintomas, outros sinais, entendeu? Então, assim, para ser apenas uma anemia ferropriva, basicamente são esses que eu falei. Agora, pensando em uma doença mais grave, aí nós vamos ter outras coisas para pensar, outros sinais. Doutora, falando sobre esse das anemias mais graves, né, quando apresenta o quadro mais grave, o que os pais devem saber sobre isso, no caso das anemias graves? Da leucemia? No Você caso, está falando? anemia falciforme, talassemias, né? Isso. Assim. Como eu falei, hoje em dia tá mais fácil da gente conversar e da gente introduzir, né, o acompanhamento nas crianças com falciforme por conta do teste do pezinho. Então, assim, quando eles já vão no consultório, a gente já orienta. Olha, até os 5 anos, por exemplo, tem algo que acontece mais nas anemias falciformes. Então, eu já falo, olha, é assim e assim. Se isso acontecer, você corre para o pronto-socorro. Então, eu já oriento algumas alterações, alguns sintomas que essas crianças podem ter. Agora, uma criança que nunca fez teste do pezinho, que está no interior, alguma coisa assim, ele vai abrir o quadro de falciforme com certeza. Então, o que vai acontecer? Não é algo meio crônico, é algo mais agudo. Então, é uma criança que estava bem, começou a ficar muito pálida, pode ficar ictérica, aquela que fica muito cansada, né, muito hipoativa, pode rebaixar o baço. Então, são alguns sinais agudos, né, de um primeiro quadro da anemia falciforme, ou uma crise de dor, que é o inchaço das mãozinhas, que também é bem mais
mais comum, inchaço dos pezinhos, é aquela dor que a criança chora, chora, chora. Então, diante disso, os pais costumam procurar o pronto-socorro. Em relação à leucemia, tem outros sintomas além da anemia, né? Então, aquela febre, as manchas no corpo, né? A barriga um pouco maior. Então, são outros sintomas também que devem ir para o pronto-socorro. Agora, em relação à ferropriva, no próprio acompanhamento de puericultura, o pediatra já pode ali olhar, avaliar e solicitar exames, como você falou. A gente vê os sintomas, sinais, e é o pediatra que vai ou não solicitar os exames para fechar o diagnóstico. E é até importante a senhora frisar sobre isso, sobre o acompanhamento com o pediatra Sim. sobre a realização do teste do pezinho, que hoje está na nossa rede pública, o SUS oferece. Sim. Porque ele consegue rastrear não só a anemia falciforme, mas várias outras doenças. Com certeza. E é muito importante frisar aqui sobre o acompanhamento da criança, né, ao nascimento é mensal até 1 ano de idade. Então lá ele vai fazer a puericultura, vai iniciar a suplementação de ferro. Então tudo isso é muito importante, né? Vai ver peso, altura, enfim, essas coisas todas que é muito importante. Então se o pediatra perceber que aquela criança ali não, né, tá um pouco pálido e tal, então ela vai solicitar exames para confirmar. E os exames para confirmar a anemia ferropriva nada mais é do que um hemograma, lógico, e o estudo do ferro, ferritina, que a gente vai ver ali o valor e aí a gente fecha o diagnóstico, ok? Doutora, chegou o momento agora do nosso momento Curumim Quest. A gente deixou lá o nosso Insta, que é @petcast. Quem quiser seguir, pode seguir também. A gente deixou uma caixinha de perguntas, né, para o pessoal mandarem dúvida, questionário pra gente. E a gente, das perguntas, a gente selecionou uma pergunta para fazer para você sobre esse assunto, anemia. Quando aquele pai, aquele responsável, né, olha para aquela criança e vê assim, não, eu acho que tem anemia, e vai dar um remédio para aquela criança, dar um suplemento vitamínico, isso pode ter algum prejuízo na criança? Não, prejuízo não tem, mas pode assim mascarar ali aquele momento a anemia e aí não fazer o tratamento ideal, porque o tratamento da anemia ferropriva não é o suplemento, não é polivitamínico, porque a criança não está precisando das outras vitaminas, ela só está precisando do ferro. Então assim, vai mascarar um pouquinho ali, mas ele vai continuar anêmico, ele vai continuar do mesmo jeito. Tá? Então, não vai prejudicar, mas também não vai dar certo. É igual também você tratar a anemia de forma errada, com a dose mais baixa, com um tempo menor. Então, vai dar certo. Então, tudo tem que ser, né? Então, não é para ficar, porque as pessoas gostam muito de polivitamina, né? Sim. Infelizmente. Sim. Isso é uma coisa assim... E não tem a necessidade, porque se você, de repente, for dosar, tá tudo normal, não tem necessidade de suplementar. Quem suplementa é a vitamina que a gente já tá entrando para a terceira idade, isso aí é normal. Mas criança é quase incomum, né? Você vir muito essas vitaminas mais baixas. Mas o ferro vai estar, se ela tiver com anemia, mas não vai resolver. Não vai fazer nenhum estrago, mas também não vai resolver. Ok? Doutora, muito obrigada. Nada. Por ter, primeiramente, ter aceitado o nosso convite. E, pessoal, a gente está finalizando o nosso primeiro episódio do podcast. Agradecemos imensamente pelo compartilhamento de conhecimentos conosco, com vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Acho que deu para entender que o cansaço, ele não, às vezes, não é só preguiça, ele pode ser o sinal de algo a mais, não é, doutora? Com certeza. E claro, sempre ficar atentos, os pais sempre atentos à alimentação da criança, aos sinais de alerta, e qualquer dúvida, procurar o pediatra. Com então, certeza. Se vocês Primeiro gostaram... o pediatra, né? Isso. E aí depois, caso, o hematologista, mas a princípio o pediatra já resolve. Então, também agradeço a vocês, tá? E qualquer dúvida, eu posso tirar, pode fazer perguntas também lá. E a gente pode tirar qualquer dúvida. A senhora gostaria de deixar o seu contato ou deixar o seu Instagram? Meu Instagram é Suênia Mendonça Araújo. Podem fazer perguntas lá. E aí, acho que é isso. E, gente, se vocês gostaram do nosso papo de hoje, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, compartilhem com os pais.
E as nossas referências utilizadas aqui, que nós estudamos para fazer esse podcast, vai estar na legenda dos nossos vídeos, dos nossos áudios. E até uma próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. E aí, ficou bom?